Que mensagens que você sentiu que a galera respondeu nesse momento de tragédia da humanidade? O que você notou que você falava e a galera respondia? Cara, como eu posso... É que é um todo, sabe? É um conjunto. Porque o background de tudo sempre vai ser Jesus, sempre. Então, se eu falar sobre angústia, a resposta que eu vou trazer vai ser sobre Jesus. Se eu falar sobre ansiedade, vai ser Jesus. Então, cara, pra mim, eu não consigo dizer assim qual. Mas, obviamente, que as demandas de agora são basicamente essas. Quando você fala de angústia, depressão, medo, ansiedade, essas patologias psicossomáticas que tem hoje, você traz um respaldo da palavra para trazer conforto, para trazer um alívio para essas pessoas e talvez uma esperança, uma luz no fim do túnel, é fora do normal a resposta. Pode crer. Fora do normal. Entendi. A gente ouviu uma história, cara, esses dias atrás. Foi para mim, assim, foi uma das histórias que me fizeram ganhar o ano, cara. A gente estava num evento em algum lugar no Brasil, que eu não me lembro. E teve um cara que insistiu muito para conversar com a gente no final. E chegou para mim e eu falei, cara, não, pode trazer, que ele quer contar uma história para você. Eu falei, pode vir. Cara, o cara chegou com a esposa e os filhos. Não, os filhos não estavam, só ele e a esposa. Cara, o cara começou a conversar comigo e ele falou, cara, eu era para estar morto. Aí ele começou assim, eu era para ter morrido. Eu falei, caraca, mano, mas o que aconteceu? Daí ele falou, cara, eu tive uma quebra na minha empresa faliu, perdi tudo. Eu entrei dentro do banheiro da minha casa, peguei meu telefone, abri o bloco de notas e comecei a escrever uma carta de despedida para minha família. Aí ele contando para mim, né? Eu escrevi a carta e tal. Quando eu terminei de escrever a carta, que eu fui para tomar todos os remédios que ele tinha pego para suicidar, que eu esqueci dessa parte, ele levou todos os remédios para dentro do banheiro e tal, escreveu a carta. Cara, quando ele mexeu assim no telefone, abriu o Instagram. Do nada. Abriu o Instagram, sabe? Quando você vai fechar sim. assim. E era a última coisa que estava aberta, talvez? Cara, quando ele abriu o Instagram, apareceu um vídeo. E era um vídeo que eu começo falando sobre suicídio, cara. E aquilo tocou o cara de uma maneira tão profunda que ele não suicidou, dobrou os joelhos da onde ele estava, dentro do banheiro. No outro dia, pediu perdão à esposa. E, cara, Deus restaurou a vida dele. Mudou. A vida do cara mudou. Por conta de uma palavra na hora certa, no lugar certo, sabe? Então, cara, por isso que eu digo, eu tenho muito temor, assim, porque o que a gente faz, ele tem o poder de impactar a vida das pessoas de uma maneira muito profunda, cara, muito profunda. A gente tem críticas, a gente tem pessoas que não gostam da gente, que não concordam com tudo aquilo que a gente fala, mas, cara, nada disso nos paralisa, porque a gente consegue ver os frutos, sabe? Pelo menos uma parte dos frutos. Hoje a gente tem uma média de 20 a 30 milhões de visualizações por mês nos nossos canais de comunicação. Foda. E então a gente recebe os testemunhos, sabe? E é muito impactante, cara. Pensando nisso até... Depois Isso é legal, porque assim, é mais uma forma de tu fazer o que tu tá fazendo sem, por exemplo, tu vai fazer isso na igreja, tu não cobra as pessoas, porque tem Já tem uma outras outra fontes. fonte, né? Já São tem as outra mídias fonte. sociais. Pois é. Isso é interessante, isso é inteligente. Esse lance do que você tá falando da transformação da vida do cara me põe pra pensar um pouco, cara. Eu fico pensando... Porque assim, eu acredito em Deus e tal, mas assim, na minha cabeça, Deus não é um velho de barba, sabe? Na minha também não. Então, eu ia até te perguntar depois como é que é Deus na tua cabeça. Mas assim, esse lance dessa transformação, ela tem a ver com uma... tipo, a vida do cara mudou, tipo, as coisas começaram a se reestruturar. Isso tem a ver com uma mudança de energia na tua cabeça? Como é que esse cara consegue uma transformação tão profunda, pô, dobrando o joelho dentro de um banheiro? Cara... É o que? Deus diretamente mexe com ele? Ou ele se conecta, ele entra numa vibe diferente? Como é que é? Pensa o seguinte, cara, nós somos uma casa. Esse é um exemplo. A gente é uma casa que, enquanto Jesus não entra, a gente está vazio, só que o vazio não permanece, alguma coisa sempre entra. Então, casa vazia, lembra aquele ditado? Cabeça vazia, oficina do Satanás? Então, cara, quando você não tem nada, você é preenchido por tudo. Aí os traumas te dominam,
entra muita coisa, né? Entra tudo, certo? Só que quando você deixa Jesus entrar, o cenário inverte de maneira completa. Há um texto em Apocalipse que diz: eu estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Isso aqui muda a vida da gente, cara. Essa realidade é o que você chama de energia, e alguém pode falar de outro nome, é o que eu chamo de a presença de Deus, cara. É algo que mexe você de dentro para fora, tuas estruturas são abaladas, sabe? A tua perspectiva, teu modo de enxergar muda. É o que é a metanoia genuína, é a transformação, sabe? Então, cara, quando você permite, que você se expõe e deixa Jesus entrar de verdade, cara, é impossível você não ser transformado. Tem pessoas que pensam que para alguém ser transformado, você tem que atacar a pessoa, você tem que falar, entendeu? Pesar a pessoa e tal. Cara, não. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não é o pregador, não é o pastor, não é ninguém. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não é meu trabalho convencer ninguém. Meu trabalho é apresentar Cristo, apresentar Jesus. Se a pessoa ouvir a mensagem, entender que aquilo é para ele, permitir que Jesus entre, aí essa compreensão se altera. Óbvio que a gente tem que falar e apontar os princípios certos, o que é errado e não, mas essa não é a principal mensagem. Entendi. Entendeu? Porque Mas é como uma é que- produção diferente, é o extraordinário, é o que transcende. E como é que é, o que significa aceitar Jesus verdadeiramente? Porque, vamos lá, eu preciso ter, eu imagino, né? Porque você falou, tem 3 formas de aceitar, né? Então, a do C.S. Lewis é o que mais me chama a atenção, porque me parece algo racional, Sim. uma decisão tomada de forma racional. Sim. Só Eu prego para que as pessoas tomem a decisão dessa maneira. Para que ninguém precise sofrer. Você não precisa dar com os burros na água para você mudar a sua forma de ver o mundo. Para você, sabe? Essa é a melhor maneira possível. Por isso a pregação do evangelho. Mas essa também não é a mais difícil e mais improvável? Depende, cara, depende. Eu entendo o que você está falando, porque a fé, ela também, em algum momento, ela vai ignorar um pouco da razão. Né? Porque para você ter fé, você vai ter que crer naquilo que você não vê, naquilo que não é tangível, você não toca. Então, chega uma hora que você não vai conseguir ser totalmente racional no sentido de que a fé é o sobrenatural. Né? Então, você não vai conseguir dizer o tamanho, como é, entendeu? É uma perspectiva. Então, o aceitar a Jesus de verdade, cara, é quando você... Romanos diz, aquele que confessa com a boca e crê com o coração para a justiça. Essa é a parte difícil. Então, mas aí é uma decisão. É uma decisão construída pela tua convicção, seja no primeiro momento, por exemplo, do C.S. Lewis, ou construído por uma experiência muito profunda com o Senhor, de um socorro, de um milagre, que foi o que aconteceu comigo. Quando você olha os evangelhos, você vê pessoas que foram constrangidas pelo amor de Jesus e somente pelo amor e pela pregação do evangelho, assim como você vê que pessoas que tiveram que ser curadas de alguma enfermidade primeiro. Entendeu? Então tinha gente que estava doente, passou pelo caminho de Jesus, Jesus curou e aí começaram a segui-lo. Mas entende que são experiências antagônicas, diferente da outra, mas que o fim, na verdade, é o mesmo.